Boa tarde, nós somos o Grupo Charlie, meu nome é Sofia Fonseca e eu vou introduzir o nosso relato de caso, que é sobre o tratamento antihipertensivo com telmisartano em um gato que tem hiperplasia gengival que foi induzida pelo uso da amlodipina. Aqui está o nosso artigo na sua apresentação original e vou fazer também a revisão dos fármacos. A amlodipina, então, é um bloqueador dos canais de cálcio, especificamente dos canais de cálcio do tipo L. Esses canais estão presentes nas células musculares lisas das artérias. Quando o cálcio entra nas células, ele promove a contração da musculatura arterial, o que resulta no estreitamento e então o aumento da pressão arterial. Ao bloquear esses canais, a amlodipina impede que o cálcio entre nas células, relaxando a musculatura e promovendo a vasodilatação. Isso reduz a resistência vascular periférica, o que, por sua vez, diminui a pressão arterial. Um dos efeitos adversos conhecidos em outras espécies, como em humanos e cães, é a hiperplasia gengival, que também foi observado neste gato, que é um efeito colateral raro em felinos. Benazepril, então, é um inibidor da enzima conversora de angiotensina. Seu mecanismo de ação está no bloqueio da conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 é um potente vasoconstritor, o que significa que ela causa o estreitamento dos vasos sanguíneos e eleva a pressão arterial. Ao inibir essa conversão, o benazepril promove a vasodilatação e reduz a produção de aldosterona, que é o hormônio que retém sódio e água nos rins. Então, ao reduzir essa secreção de aldosterona, contribui para reduzir a pressão arterial. Telmisartan. Ele é um bloqueador dos receptores de angiotensina 2, conhecidos como ARB. Atua diretamente nos receptores AT1, que são os principais responsáveis pelos efeitos vasoconstritores e pela secreção de aldosterona, promovendo também o controle da pressão arterial. Então, a hipertensão sistêmica em gatos é comum em gatos idosos e pode ser secundária a condições como insuficiência renal, hipertireoidismo ou também idiopática. A amlodipina é usada como primeira linha de tratamento off-label para hipertensão em gatos. Então, embora eficaz, ela pode causar esse efeito colateral de hiperplasia gengival. O objetivo do estudo foi relatar um caso dessa hipertensão felina, que foi tratada inicialmente com a amlodipina, mas que levou ao desenvolvimento dessa hiperplasia gengival. E depois foi trocado o tratamento para telmisartan. O nosso caso clínico, então, é um gato macho castrado de 15 anos, raça europeu de pelo curto. Na sua condição inicial, ele não tinha histórico de hipertensão nem outras doenças. A hipertensão foi descoberta durante os exames de rotina. A sua pressão arterial, medida em consultório, foi 215, medido por um Doppler. Fundoscopia não teve alterações. Os exames laboratoriais de hematologia e bioquímica estavam normais. E a urina estava levemente concentrada. No exame físico, não possuía anormalidades, além de um leve sopro cardíaco. O diagnóstico inicial foi só hipertensão arterial sistêmica. Aqui estão o resultado dos exames laboratoriais. Houveram algumas alterações em AST, albumina, leucócitos, mas nada significativo para o caso. Olá, meu nome é Lara Lanius e eu vou falar da abordagem terapêutica. Bem, ela iniciou então com o uso da amlodipina, com a dose inicial de 2,5 mg por gato a cada 24 horas. Após 3 semanas, a pressão arterial sistólica medida foi de 165. O artigo consta que é necessário verificar essa pressão a cada 3 meses. Contudo, ela foi analisada apenas 5 meses após o início do tratamento, estando então com o valor de 160. Além disso, foi constatada a presença de uma hiperplasia gengival leve e sinais de conjuntivite bilateral, sendo confirmado o diagnóstico de ceratoconjuntivite seca. Diante disso, foi iniciado então um tratamento com o Optimune para a conjuntivite. 2 meses após a última verificação da pressão arterial sistólica, ela esteve então em 180 e houve piora da hiperplasia gengival. Sendo assim, iniciou-se um tratamento com o benazepril, tendo por dose inicial 0,7 mg por quilograma a cada 24 horas. 5 semanas após o seu início, a pressão foi para 155. Contudo, a hiperplasia gengival continuou progredindo gradativamente, e por esse fator, o tutor decidiu então diminuir a dose da amlodipina. E ela então foi reduzida em 50% a cada 3 semanas. E se manteve a manutenção da monoterapia com o benazepril. O monitoramento da pressão manteve-se estável, portanto, com o uso dele, em 160. Dessa forma, o tutor optou, então, por interromper o tratamento com a amlodipina e o benazepril foi mantido. 3 semanas após a interrupção do tratamento com a amlodipina, a pressão arterial subiu para 230. Portanto, foi constado, então, que o tratamento do benazepril não estava sendo eficiente. Diante disso, o tratamento com ele foi interrompido 24 horas antes de iniciar o novo protocolo terapêutico com o telmisartan, que teve por dose inicial 1 mg por quilograma de peso corporal. 1 semana após o início do seu tratamento, a pressão ficou em 180. 4 semanas após, ela teve um aumento até 220. Diante disso, foi duplicada a sua dose para 2 mg por quilograma de peso corporal e
a pressão acabou diminuindo para 175 semanas após essa alteração. Manteve assim o tratamento e durante os 3 próximos meses a pressão arterial teve reduções até 150. Então foi mantido, né, o tratamento e a pressão não teve tantas oscilações assim. No fim, 808 dias após o primeiro tratamento com a amlodipina, a pressão arterial foi de 160 e a hiperplasia gengival desapareceu completamente. Aqui eu trouxe então a tabela do artigo, né? Nela consta então o fármaco utilizado, a pressão arterial sistólica medida com seu uso e a duração do tratamento dos mesmos. Nessa outra a gente pode ver então como a variação da pressão arterial sistólica foi se alterando, né, ao longo do tempo com o uso de diferentes protocolos terapêuticos. Eu sou a Camille Barreto e vou começar falando sobre a discussão. Primeiramente, tratando da hipertensão sistêmica em gatos, essa é uma condição geralmente secundária a outras doenças sistêmicas. Porém, a doença renal crônica, hipertiroidismo, diabetes, anemia, hepatopatias e ansiedade foram descartadas baseando-se nos exames clínicos e hematológicos do animal. O hiperaldosteronismo, hiperadrenocorticismo, feocromocitoma e a influência do sopro cardíaco não foram investigados como causa base dessa condição. O autor traz que o aumento da creatinina sérica de 130 para 155 micromol por litro durante o tratamento do animal poderia ser um indicativo de doença renal crônica, o que na verdade não faz muito sentido, pois esse aumento pode ser devido tanto ao próprio efeito dos fármacos, já que tanto o benazepril quanto a telmisartana diminuem a pressão capilar glomerular, o que pode aumentar o nível de creatinina sérica, ou isso pode ser devido até mesmo à própria hipertensão sistêmica que gera uma lesão glomerular aumentando esse nível. Mas, de qualquer forma, os valores estavam dentro dos valores de referência para a espécie. A amlodipina, então, ela é um fármaco de escolha para o tratamento inicial da hipertensão em felinos. Ela é um vasodilatador bloqueador de canais de cálcio da classe das dihidropiridinas. Em um estudo de caso controle realizado em humanos em 2010, justamente sobre o efeito da amlodipina sobre o risco de hiperplasia gengival, constatou que o uso do fármaco dessa classe, das dihidropiridinas, favorece a ocorrência de hiperplasia gengival de forma dose-dependente. Portanto, a sobredosagem inicial do caso em questão provavelmente foi um fator contribuinte para o quadro clínico do animal. Mas por que, de fato, a amlodipina causa hiperplasia gengival? Tem duas hipóteses sobre essa situação. A primeira hipótese utiliza de uma via inflamatória, que supõe que o efeito tóxico da amlodipina sobre a bolsa periodontal associada a patógenos periodontais leva à secreção de citocinas estimuladoras e proliferação celular, gerando então esse caso de hiperplasia. A via não inflamatória diz que o efeito hipotensor do próprio fármaco da amlodipina ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, porém, os análogos de cálcio presentes na amlodipina acabam bloqueando a síntese de aldosterona, o que gera um desvio nessa rota metabólica, resultando em uma superprodução de andrógeno. Portanto, sugere-se que esse excesso de andrógeno atua no tecido gengival e estimula a produção de fibroblastos de colágeno, resultando nessa hiperplasia. Sobre então as terapias alternativas utilizadas à amlodipina, o benazepril como monoterapia foi ineficiente no controle da pressão arterial. Isso se deve ao fato de ser um fármaco inibidor da enzima conversora de angiotensina, pois a formação de angiotensina 2 ela não é dependente somente da ECA. Ela também pode ser formada através da enzima geradora de angiotensina sensível à quimiostatina, ou enzima quimase. E esse é um fenômeno de escape em relação à ECA. Por isso que esse fármaco não é totalmente eficiente no controle da hipertensão. Já a telmisartana ela foi eficiente justamente porque ela promove o bloqueio dos receptores de angiotensina 2 de forma total, inibindo então o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como conclusão, então, a substituição de amlodipina por benazepril não forneceu um controle satisfatório na pressão arterial, e já a telmisartana foi uma alternativa segura e efetiva. Baseando-se no relato de caso em questão, o uso da telmisartana pode ser uma boa alternativa no tratamento da hipertensão felina. Agora, trazendo então a opinião do grupo sobre o artigo, ele possui uma linguagem acessível e uma escrita fluida. A ausência de valores de referência da pressão arterial de felinos foi um fator bem agravante no artigo, justamente porque esse é o enfoque do trabalho.
A ausência de peso do animal gerou uma confusão sobre as doses utilizadas, o que também foi um fator bem ruim. Ele carece de uma introdução mais detalhada sobre os fármacos abordados na conduta. A introdução que a gente trouxe na apresentação foi nós que fizemos, não foi o artigo que trouxe. Ele trouxe de uma forma bem superficial, que poderia ter sido melhor. A falta de discussão sobre a possível influência do sopro sistólico no quadro clínico do animal foi algo que a gente também achou bem ruim, pois pode ter tido uma influência bem direta. As legendas das tabelas estavam incompletas. E o que foi ruim também foi a tentativa de indução ao diagnóstico baseando-se em dados clinicamente relevantes, como foi no caso da tentativa de usar a doença renal crônica como enfoque do quadro hipertensivo, como causa do quadro hipertensivo, que na verdade a gente viu que não é muito relevante. Então eles perderam muito espaço de texto tentando fazer essa justificativa. Aqui estão as referências. Muito obrigada.